Boa tarde, turminha do segundo ano B. Na nossa aula de história hoje, vocês vão responder uma atividade na página 50 e 51, dando continuidade ao assunto que estamos estudando sobre o tempo, né? Como medir o tempo. E há algumas palavras que nós utilizamos que elas expressam essa passagem de tempo na nossa vida, no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu digo antes, essa palavrinha antes significa algo anterior, né? Algo que veio atrás, algo que está no passado. Quando eu utilizo a palavrinha enquanto, durante, né? Eu estou me referindo ao tempo presente, à atualidade. E quando eu utilizo a palavrinha depois, significa que será algo feito no futuro, né? Logo mais, depois. Então, essas palavras significam algo que será realizado no futuro. Para dar continuidade, né, introduzir esse nosso assunto, eu queria te fazer algumas perguntinhas e que você pode estar respondendo em forma de áudios, tá? Também queria pedir que vocês pudessem responder em forma de áudios a questão de número 4 do seu livro, da página 50, tá? As questões de A a D, tá bom? Da letra A até a letra D. Também você pode, se preferir, estar respondendo elas em forma de áudio e enviando para mim, tá bom? O que você faz? Que horas você escova os dentes? A que horas você toma café da manhã? Olha, e qual horário você costuma realizar as suas atividades escolares? Pensa bem aí, né? Em que momento do dia que você escova os dentes? Em que hora você toma o café da manhã? E também em que momento você faz os seus deveres de casa, né? Os deveres da escola, escolares, tá? E hoje nós vamos falar sobre um país aqui nessa atividade do seu livro, que é o Japão. Você já tinha ouvido falar sobre o Japão? Já conhecia esse país? Já ouviu falar sobre ele, né? Não? Pois é, enquanto é dia aqui no Brasil, lá no Japão é noite, porque tem uma diferença de fuso horário que a gente chama do horário, de acordo com a localização, né? Desse país está lá do outro lado do mundo. Exatamente, nós temos aí uma diferença de 12 horas de diferença de fuso horário, enquanto aqui é de dia, lá é de noite. E tem algumas curiosidades importantes assim sobre esse país, né? Lá está geograficamente localizado em uma região que tem muitos vulcões, muitas montanhas, lá tem muitos vulcões ativos. E lá também o clima é muito bem definido, as estações do ano lá. Lá tem o inverno, fortíssimo, tem o verão, o outono, né? A primavera, são bem definidas as estações do ano lá no Japão. E é um dos países que tem a terceira maior economia do mundo, perdendo aí só para os Estados Unidos e a China. Lá diz que Tóquio é uma das cidades mais limpas e mais seguras do mundo. Exatamente, que é a Tóquio, né, a capital do Japão. Então, é muito interessante conhecer, né, outros países, outras culturas. Por isso eu estou falando para você hoje sobre esse país, o Japão. E dizer que tem muitos japoneses no Brasil. Eles imigraram, né,
em um certo período, há anos atrás, eles imigraram de lá do Japão para o Brasil e vieram, né, aportar no porto de Santos, em São Paulo. Então, em São Paulo tem muitos japoneses. Depois eles foram se espalhando um pouquinho aí no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e temos japoneses também no Pará, no estado do Pará, aqui do nosso país. E lá em São Paulo tem um dia que eles comemoram, né? Um dia voltado, todo voltado. Tem um bairro lá que é muito famoso e conhecido por ser o bairro dos japoneses, com vários restaurantes japoneses. Então, essa cultura do Japão também, de uma certa forma, ela veio parar aqui no nosso país. E eles gostam de comer, tem o costume, né, na sua cultura, de tomar chá, e as suas vestimentas, né, daqueles tradicionais, são aquelas geishas, né, aquelas mulheres que se vestem com aqueles kimonos, é o tipo de roupa que eles usam. Eles têm muitos templos, né, você vai ver que a forma de fazer as casas, os templos deles é bem diferente, né, aqui dos nossos, a arquitetura do Japão. E é um povo, né, muito cheio de... Eles têm também muitas tradições e muito inteligentes com o uso das tecnologias, né? Tem tecnologias, coisas que eles inventaram, que eles continuam inventando, que você só vai encontrar lá no Japão e que não encontra em nenhuma outra parte do mundo. Então, eles são altamente estudiosos, né, e pesquisadores com relação a esse lado do desenvolvimento das tecnologias, um país muito tecnológico, tá? Então, era isso, para falar um pouco sobre a cultura desse país, né? Eles gostam também de comer arroz, igual nós aqui brasileiros também gostamos. Eu não sei se acredito que essa cultura talvez de comer o arroz veio lá deles, né? Dos japoneses, dos asiáticos, tá bom? E assim nós encerramos, né, esse vídeo. Espero que vocês possam responder a atividadezinha, tá bom? E para falar um pouco sobre o tempo, né? Esse tempo que varia, né, que pode ter coisas iguais e diferentes. E tem a palavrinha que nós sempre aprendemos, algumas palavrinhas no nosso livro, né? Nos capítulos do nosso livro, sempre ele nos dá uma palavra. E a palavra de hoje é a palavra simultâneo. O que significa simultâneo? Ora, você vai pesquisar, tá bom? Mas quer dizer coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, como eu dei o exemplo aqui, que lá no Japão, enquanto aqui é de dia, lá é de noite. Então, tem coisas, né, esse período de tempo, coisas que nós fazemos aqui no Brasil, não é simultâneo a coisas que são feitas no Japão. E a coisa simultânea é aquela que é feita no mesmo tempo, né? Simultaneidade. Então, mas você vai pesquisar, tá? E responder, colocar lá naquelas nossas coleções de palavras que nós já aprendemos. Vamos recordar as palavras que nós já aprendemos na nossa coleção de palavras aqui de história. Aprendemos sobre o que é documento, aprendemos sobre a diversidade, não foi? Então, nós aprendemos algumas palavrinhas que foram importantes e hoje vai aprender sobre a simultaneidade, né? Sobre o que é ser simultâneo, tá? Então, por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima aula.